Graça e paz, irmãos queridos. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa. Enquanto nós estávamos louvando aí, Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho hoje, quarta-feira que vem. Se eu não terminar hoje, semana que vem, se Deus permitir, eu termino. Nós vamos falar sobre 3 aspectos da excelência de Cristo. 3 aspectos da excelência dele. Irmãos, a nossa vida não teria nenhum sentido sem Jesus, né? Nenhum sentido. Nós estamos aqui por causa dele. Foi ele quem nos resgatou, foi ele quem quis nos salvar, foi ele quem veio aqui voluntariamente, foi ele quem morreu por mim e por você, foi ele e continua sendo ele quem intercede por nós. É ele que entra nas nossas batalhas, é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é ele que nos levanta nos dias que estamos desanimados e caídos. É Jesus que é tudo e tudo e tudo para a nossa vida, irmão querido. Nós precisamos de Jesus, né? O primeiro aspecto que eu quero falar com vocês está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Primeiro aspecto da excelência de Jesus. Nós vamos ler alguns versículos aqui nesse capítulo 1, para entender um pouco sobre essa excelência do Filho de Deus. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vamos aqui pensar nessa questão de que foi propósito de Deus. O primeiro aspecto da excelência de Jesus é que foi propósito de Deus que tudo fosse feito por meio de Jesus. Nada nesse mundo, nada no mundo visível e invisível foi feito sem que Jesus estivesse junto. Se você ler aqui esses primeiros versículos, você vai ver que Deus agora fala por meio do Filho. É por meio do Filho que tudo agora é feito, falado. Toda a direção para a igreja, toda a direção para os servos de Deus vem através de Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É Jesus que faz todas as coisas, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus também é o herdeiro de tudo. Herdeiro de todas as coisas, no céu, na terra, tudo que vai existir. Jesus é o único e legítimo herdeiro. Nós somos co-herdeiros com Ele. Nós vamos herdar junto com Ele. Nada, irmãos, nesse mundo, nenhum favor nós podemos receber de Deus se não for por meio de Jesus. Não tem outro meio de chegarmos até Deus. Não tem outro meio de agradar a Deus. Não tem outro meio de nós fazermos qualquer coisa e ouvir, e Deus pelo menos nos ouvir, se não for por meio de Jesus. Até as orações têm que ser feitas no nome de Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de tudo. Ele também é o meio que Deus fez todas as coisas. Fez o mundo, fez os planetas, as estrelas. Foi por meio de Jesus Cristo. O verso 3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória. Glória de quem? Do Pai. Jesus é a expressa resplandecência do Pai. Jesus tem a glória do Pai toda na vida dele também. Torna de me dar aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ele fala com o Pai. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Quem vê o Pai, como ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, não foi? Quem vê o Pai, vem a mim, vê a mim.
Irmãos queridos, eu fico imaginando a cena de nós chegarmos lá e vermos Jesus, face a face, e toda a sua glória, a sua resplandecência, como Ele é hoje, como Jesus se tornou com o seu corpo glorificado. O Jesus que vai retornar a essa terra não é o Jesus crucificado, é um Jesus cheio de glória e majestade, irmão querido. Tudo vai se prostrar quando Ele voltar. Tudo vai se dobrar diante dEle. Os homens vão temer a sua presença. Ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Aqui no verso 3 diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, você sustentar uma coisa significa dizer que você criou ela. Você fazer alguma coisa é muito bom. Fazer uma casa, constituir uma família, é tudo muito bom isso. Mas você sustentar toda a vida daquela família, sustentar aquela casa com tudo que ela precisa, não é todo homem que consegue. Ou talvez vai conseguir durante alguns anos da vida, depois vai ficar doente, vai perder o emprego, vai precisar de ajuda. Jesus não sustenta só o mundo espiritual. Jesus sustenta tudo. Os planetas que nós não sabemos onde está, as estrelas nesse fundão do universo, os peixes escondidos, os animais que ninguém chega, os seres humanos escondidos aí nessas matas e matas afora, pessoas que se sentem esquecidas nesses lugares mais abandonados. Jesus não somente criou as coisas, a sua excelência é tão grandiosa que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não precisa às vezes estar lá, Ele só envia uma palavra e tem que ficar do jeito que Ele mandou, querido irmão. Como a mulher lá, Sírio-Fenícia, manda só uma palavra. Ou aquele centurião, manda só uma palavra. Só uma palavra. Hoje você está aqui, irmão, você precisa só de uma palavra. Você talvez não precise de uma visita de um pastor, você precisa de uma palavra hoje aqui. Uma palavra. Vai, a porta abriu para você. Vai, seja curado. Vai, se levanta desse lugar onde você está. Saia da caverna. Hoje Jesus só pode falar uma palavra na sua mente e você ser restaurado, ser levantado pela palavra de poder que Ele tem na boca dele. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, você sabia que Jesus veio aqui voluntariamente? Como oferta voluntária. Se todos nós morrêssemos, desde o primeiro homem até o que vai aparecer por aí, Deus nunca seria afetado. Deus continuaria vivendo a vida excelente que Ele vive lá na glória. O Filho e os anjos e todo mundo. E nós nos perderíamos. Jesus, o Pai e o Espírito Santo sabia que não havia condições nenhuma de nós sairmos da condição de que nós nos encontrávamos. A queda de Adão condenou tudo. Fez tudo cair. Toda a criação caiu com Adão. Tudo se tornou inútil. Tudo se tornou sujo, impuro. Tudo se tornou ruim para Deus. Deus não queria mais nada do jeito que estava. Porque Deus é santo, é puro. Deus não aceita. Deus não aceita a gente do jeito que a gente está. Ele nos recebe do jeito que a gente está, do jeito que a gente vem. Então era necessário que alguém viesse aqui,
voluntariamente. E não viesse aqui voluntariamente por causa de pessoas boas. Viesse voluntariamente por causa de gente ruim que nem eu e que muitos de nós. Jesus desceu aqui. Ele abriu mão da sua glória. Ele esvaziou-se, não deixou de ser Deus. Não deixou de ter a natureza que tinha. Mas vestiu a nossa humanidade voluntariamente. Comeu a nossa comida, bebeu a nossa água. Viu a nossa sujeira. Viu os nossos maus hábitos. E Jesus olhava na eternidade tudo isso. Ele é onisciente, ele via as coisas já antes de acontecer. Jesus via gente ingrata e profana como eu falar mal dele, do Pai e do Espírito Santo. Mas ele voluntariamente, irmão querido, só uma coisa fez Jesus descer aqui. E isso é um pilar na vida de Jesus. É o amor que ele tem por nós. É um amor que não dá para descrever com nenhuma palavra dessa vida, desse mundo. E ele sabia que o plano do Pai era perfeito nele. Jesus sabia que tudo tinha que passar por ele. E ele desceu aqui, foi escorraçado, cuspido, espancado, rejeitado. Sofreu no Getsemane, suando ali, vendo a rejeição e a fraqueza dos apóstolos, com aquele sono de morte, aquele sono maligno que eles sentiram naquele momento. Ele poderia ter recuado, mas Jesus perseverou no plano. Ele avançou no plano. Ele foi para a cruz. A maior vergonha que um homem poderia passar. Pregado numa cruz, espancado, zombado, ouvindo afrontas ali, ouvindo pirraças, como hoje nós vemos, pirraçando Jesus, zombando dele. Mas ele não desistiu, pastor do céu. Ele não recuou. E ali ele não poderia agir como Deus, tinha que ser homem ali. Enfrentar como homem, como Adão. Como Deus seria fácil fazer. Tinha que ser homem. Tinha que vencer na carne o problema do pecado. Como Paulo fala em Romanos, encerrou o pecado na carne. Deus fez isso. Era o sacrifício perfeito que Deus estava oferecendo ali. Agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus moê-lo. Era Deus que estava oferecendo o filho dele ali. Para ele mesmo. Deus não aceitaria nenhum tipo de pagamento. Deus não aceitaria ninguém na terra para poder pagar por nós todos. Jesus aceita o desafio. Aceita o propósito. Jesus vem voluntariamente aqui. E ele não leva somente sobre si os pecados de 1 ou 2 ou 3, mas todos os pecados de toda a raça humana, presente, passado e futuro. E não somente um pecado que eu cometi, todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os pecados do José, da Maria, do João, do Flávio, do Alberto, etc. Ali na cruz o sacrifício perfeito estava sendo feito por ele. O pagamento cabal de todas as dívidas de toda a humanidade estava sendo feita pelo Filho de Deus na cruz. E por si mesmo Jesus, como Hebreus fala, por si mesmo ele fez a purificação de tudo. Agora não tem mais sacrifício, querido irmão. Agora não tem que pagar mais preço. Agora não tem que mais estar subindo e descendo um monte. Agora eu tenho que crer na pessoa bendita do Filho de Deus. Ele é que pagou o meu e o seu pecado. Você não tem mais dívida. Está pago, está consumado.
na cruz por Jesus Cristo, o Rei da Glória. Oh, meu Deus. Por causa disso, pastor Disseu, Jesus tem que ser adorado porque foi uma conquista. Jesus não nos ensina e não nos ilude com falsas promessas. Viu, irmão Enoque? Jesus não falou que a nossa vida aqui ia ser fácil. Essa teologia da prosperidade que coloca a crente dentro de carro, dentro de casarão, em casa com piscina, não tem na Bíblia isso, querido irmão. Se Deus fizer você ser rico, ter muito dinheiro, Deus é que sabe. Mas o propósito de Deus é que nós passemos por essa vida, acabemos a nossa carreira e guardemos a nossa fé. E a nossa exaltação, a nossa glorificação, a nossa coroa está reservada nas mãos de Jesus para dar a todos aqueles que seguem Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmão, se você for lá, se Deus der a chance, arrebatar alguém aqui, pastor Sérgio, e levar lá na glória, você vai ver o Filho assentado do lado do Pai, no trono dele. Jesus está no trono agora, irmão querido. Oh, glória a Deus. Jesus está no trono agora, no lugar que é dele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Eu não entendo, irmão querido. Eu simplesmente não entendo. Algumas igrejas que falam, tem anjo aqui. O crente pega fogo. Fala que Jesus está aqui. Amém. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Se colocar Jesus do lado de um anjo, irmão querido, o anjo vai estar prostrado. O anjo vai estar prostrado, querido irmão. Que diante dele toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. É interessante que o Apocalipse diz que Jesus vai ter um novo nome, pastor Sérgio. Vai ter um novo nome. Ele também vai ter um novo nome. Não sabemos que nome é esse. Nós também teremos um novo nome, graças a Deus, irmão querido. Você não vai chamar mais Honorino, Honorino. Você vai ter um novo nome. Napoleão não vai ser mais Napoleão. Um novo nome. Viu, Enoque? Não será mais Enoque. Será outro nome. Mas o nosso será glorioso. Mas o nome de Jesus está acima de todo nome. Vem, pastor Sérgio. Um nome que está acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra e por aí vai. E debaixo da terra. O diabo não se prostra porque você é homem de oração, irmão querido. O diabo não se prostra porque você é pessoa consagrada. O diabo não se prostra porque você conhece 200 mil versículos da Bíblia. O diabo não se dobra, os demônios e todo o reino das trevas não se dobra por causa de você e por causa de mim. É por causa do nome glorioso do Filho de Deus, Jesus Cristo, querido irmão. Quando um rei antigamente vinha conquistar uma nação, conquistar uma província, ele falava, vindo o nome do rei tal. Só isso já fazia tremer a nação. Quando vinha Nabucodonosor, Ciro o Grande, Alexandre o Grande, vinham conquistar, todos já falavam antes, Alexandre Grande está vindo por aí. Só isso já fazia muita gente correr antes. Nem ficava esperando ele chegar. Aqui, irmão, alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. Tudo teme e treme diante do nome glorioso do Filho de Deus. Quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Eles quem? Os anjos.
Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus não falou isso a ninguém. Deus não falou isso a ninguém. O único filho verdadeiro de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção, por meio de Jesus. Vede com grande amor nos tem dado o Pai, a nos ser ponto de ser chamados filhos de Deus. É um privilégio ser chamado filho de Deus, porque sabemos que o filho legítimo de Deus é Jesus. Nenhum anjo recebeu essa honra de ser chamado filho de Deus. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, com letra maiúscula. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, pastor do céu. Alguém que deve ser, é propósito do Pai, irmão querido. Tudo isso aqui, tudo propósito do Pai. Você pode adorar Jesus, querido irmão. Existe um grupo nos nossos dias, uma seita dos nossos dias, que diz que Jesus foi criado e não pode ser adorado. Mas aqui diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O senhor tem alguma comprovação na Bíblia que a gente tem que adorar Jesus? Vamos lá. Apocalipse capítulo 5. E ali o negócio é bem mais profundo, hein? Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos dar uma pausa aqui. A história só vai ter continuidade, pastor Disseu. A história só tem continuidade, o livro, ele abre os selos dos acontecimentos históricos finais. Isso só chega no seu final. A história só acontece nesse mundo porque tem alguém lá, irmão, que ele é o que autoriza que essas coisas aconteçam, sustentando e dando continuidade para a história. Jesus é o único capaz, Jesus é o único apto, porque conquistou essa condição. Como ele fala aqui no verso: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. A abertura do livro foi uma conquista de Jesus Cristo, querido irmão. A finalização das coisas, o fim de todas as coisas, e o desfecho final, a glorificação dos salvos, a nossa vida na eternidade, foi uma conquista de Jesus. Só Ele era digno de abrir o livro, só Ele podia dar desfecho para a história. Por isso Deus fez tudo por meio dele. Vamos continuar aqui a leitura. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. É interessante essa descrição. Ele estava no trono e como havendo sido morto. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas aparenta ser isso, que o nosso corpo lá na eternidade, o corpo que teremos, vai trazer marcas,
referentes à nossa vida aqui. É como se ficasse marcado na nossa vida o que passamos para poder chegar lá. Quando Jesus aparece lá para Tomé, quando ele aparece ressuscitado lá, ele mostra as marcas para ele. Ele fala: toca aqui, olha as marcas. O corpo glorificado vai ser alguma coisa diferente de tudo que existe, mas vai trazer marcas desse corpo. Você veja que Jesus comeu, pastor Disseu, passou por uma porta com ela fechada. O corpo glorificado é uma coisa que nós não sabemos exatamente como vai ser ou explicar esse corpo, mas ele vai trazer marcas. Aqui diz: como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. Ele tomou o livro da mão de quem? Do Pai. Ele tomou o livro da mão do Pai. O Pai só poderia dar esse livro para o Filho, porque o Filho é que ia abrir o livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Olha só, o negócio começa aqui. Os 4 animais e os 24 anciãos se prostram diante de Jesus, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só esse negócio aqui interessante. Todas as orações que estão sendo feitas, todas, de todas as épocas, estão sendo juntadas numa salva, juntadas num lugar. E aqui elas aparecem. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Começa a falar de Jesus. Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. A exaltação de Jesus foi uma conquista. A sua morte vicária, o pagamento cabal de todo sofrimento humano, estava sendo pago ali por Ele, por gente indigna como eu e você. Ninguém nessa terra, ninguém, religião nenhuma, líder religioso nenhum, nem Maomé, nem Buda, nem Maria, nem santo algum, nem ninguém pode ser comparado a Jesus Cristo. Ninguém, irmão querido. Ninguém chega até o Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Nenhuma oração é ouvida se não for por meio de Jesus. E cantavam um novo cântico, dizendo: digna de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A morte de Jesus foi a compra da nossa vida. Ele se importou conosco, escravos perdidos, abandonados, ninguém estava preocupado com a gente. Jesus veio aqui, Honorina, preocupado comigo e com você, preocupado com o Dirceu, preocupado com o Sérgio, com a Márcia, preocupado com a Lai, preocupado com toda a raça humana. Com o Francisco também. E para o nosso Deus, Ele não somente comprou. Você vai falar assim: eu comprei um monte de gente e vou fazer eles viver de qualquer jeito. Não. Jesus não é egoísta. A honra que Ele vai receber, Ele quer compartilhar com a gente. O Jesus que você serve, que você adora, que você exalta, Ele quer exaltar você também.
Ele quer ver você muito feliz lá na eternidade. Ele tem um lugar de honra para mim e para você lá na eternidade. Lá não seremos pessoas qualquer, abandonadas e largadas pelos presidentes desse mundo, abandonados atrás de Bolsa Família. Não, querido irmão. Verso: e para o nosso Deus os fizestes, todo o povo de raça, língua, nação, fizeste reis. Reis. Você sabia que você é um rei, irmão querido? Você sabia que você vai reinar com Cristo? Reis, sacerdotes, representantes de Deus, pessoas que vão oferecer sacrifícios agradáveis e suaves a Deus, que são fruto do louvor que sai dos nossos lábios. E eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Gente, o número de salvos já é milhões de milhões e milhares de milhares. Se reunirão com os anjos, que são milhões de milhões, milhares de milhares. Esse lugar vai ser gigantesco, irmão querido. Esse reino eterno que Deus está preparando para os seus salvos é um lugar gigantesco, querido irmão. E não somente grande, mas lindo, bonito, bem feito. Nada vai acabar. A alegria vai ser eterna, a paz vai ser eterna, a comunhão vai ser eterna. Tudo de bom vai ser eterno, nunca mais vai acabar, querido irmão. Como não desejaram algo assim? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Olha a primeira palavra que sai da boca deles: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder está na pessoa de Jesus. Riquezas. Deus é dono do ouro e da prata, e de todo o poder, de todo o diamante, de tudo que existe. Jesus é dono de tudo, herdeiro de tudo. E sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. O que eles estão fazendo aqui? Adorando quem? Primeira pessoa que estão adorando. E ao Cordeiro. Quem mais? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados... Não, ao 13, né? E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono. Quem é esse? O Pai. O Pai. E ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram e prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Irmãos, aí você vem a pergunta, esse primeiro aspecto da excelência de Jesus. Por que adorar Jesus? Por que adorar o Filho de Deus? Por tudo isso que eu apresentei para você. E tem mais uma coisa bem interessante nessa história. É que Jesus morreu e ressuscitou, mas Ele não nos abandonou. Nós não somos deístas, que acreditam que Deus criou tudo e foi embora. Nós somos teístas. Nós acreditamos num Deus que fez tudo e continua junto com a gente,
presente com a gente. Deus habita com o sofrido. Apesar de ser um Senhor cheio de excelência, cheio de glória, cheio de poder, Ele habita com você. Ele ouve a sua oração lá que você pediu para pagar uma continha de luz, que você não tem dinheiro para comprar um gás. Ele ouve a sua oração. Ele anda com você no meio dos perigos que você passa nessa vida. Ele sabe lá que você está pedindo um dinheirinho para comprar uma calça para o seu filho. O Jesus excelente, assentado no trono, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele anda com você nesses busão cheio aí. Ele anda nessas ruas de periferia, como comigo, às vezes, nesses carros de Uber, entrando nessas bocadas por aí, essas ruas que só cabe um carro, cheio de gente mal intencionada. Ele está comigo. Ele está com você. Ele não tem vergonha de entrar num hospital, ver a sua nudez, você todo quebrado de um acidente. Ele entra lá com você, ele estanca o seu sangue. Ele está com aquele médico do SUS, que muitas vezes não está interessado em te atender, mas ele mexe no coração dele, atende ele. O Jesus que eu estou falando, cheio de glória e majestade, Ele está preocupado com você. Você fala, eu sou um velho abandonado, eu sou uma pessoa que a família me esqueceu, me abandonou. Pode ter abandonado você, mas Jesus não te abandonou não. A palavra dele diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele falou, Ele prometeu, Ele cumpre, querido irmão. Deus cumpre cada promessa que falou. Cada promessa. Ainda que você fale, está demorando, Ele não demora, Ele faz na hora certa. Ele também vai estar com você quando você ouvir não. Você for ver aquele emprego que você queria tanto, e a pessoa fala, o emprego não é para você. Aquele não é para você, mas Deus tem outra porta para você, querido irmão. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixará, nem nos desamparará. Ele prometeu isso. O Jesus cheio de glória e de excelência está lá com o seu filhinho também, cuidando dele, porque Ele sabe que você precisa trabalhar, você não tem condições de sustentar a sua casa. Muitas vezes seu marido te abandonou, deixou as contas para você pagar. Jesus está com você. Não se envergonhe de chamar seus irmãos. Nós. Nesse mundo aqui, pastor Dirceu, eu sou irmão daquele camarada que tem dinheiro, do presidente de não sei de onde, de um líder de uma grande empresa, de uma grande corporação. Jesus não se envergonha de ser irmão do favelado, da pessoa que está numa Cracolândia hoje em dia, que um dia Jesus vai resgatar ele. O Jesus cheio de glória, de excelência, de majestade, está do seu lado também, irmão. Que muita gente não sabe tocar um instrumento direito, não sabe cantar direito, mas tem que se esforçado para poder fazer a obra de Deus. Deus está com você, pregador do Evangelho, que muitas vezes é envergonhado por aí, falando que você não sabe falar português direito, mas Ele tem te usado para salvar vidas nesse mundo, mesmo com o seu português limitado, com a sua aparência limitada. O Jesus cheio de glória e de excelência está com você, comigo. Mas eu nasci numa cidadezinha tão abandonada, tão pobre. O Jesus cheio de graça, de excelência, está lá naquela cidadezinha, te escolhendo, te preparando para a obra dele. A excelência de Jesus é muito diferente da excelência desse mundo, onde os excelentes têm que estar nos palacetes, têm que estar nos congressos, têm que estar em lugares importantes, com homens importantes, homens letrados, homens eruditos, homens que falam português rebuscado, cheio de palavras complicadas. O Jesus está também nesses lugares, mas habita com contrito, com humilhado, com desamparado, com aquele que ninguém quer ficar do lado dele. No dia que eu quero fechar a palavra aqui, semana que vem, se Deus quiser, eu continuo. No dia que eu fui para o hospital lá das Embuias,
com a Covid, eu fui encaminhado pelo SUS, pelo UAMA Castro Alves. E ali estava o Danilo e a Márcia na frente da ambulância. E eu fui então colocado numa maca e colocado dentro daquela ambulância ali. E eu olhei para a cara do meu filho, o Danilo, e olhei para a Márcia, minha esposa. O Danilo estava chorando e a Márcia estava com a face abatida. E eu só pensei, quem é internado por Covid acaba morrendo. Então, eu fui cheio de pessimismo para o hospital. Não vou esconder não, cheio de pessimismo. E eu fui para lá e já fui colocado naquela máquina para poder ver o meu pulmão. Esqueci o nome daquela máquina. Tomografia, né? Exatamente isso. Colocaram eu numa roupa, aquela roupa que fica atrás aberta. Coloquei lá e o médico falou assim: seu pulmão está muito ruim. Se você escapar dessa... Umas palavras bem animadoras, né? Eu já estava bastante animado de estar ali. Ali naquele hospital, o único que estava comigo, eu sabia disso. Eu fiquei 6 dias ali, meio que mudo. Só falava na minha mente: Senhor, se chegou o meu tempo, eu estou pronto. Mas se não chegou, eis-me aqui. O Senhor me conhece. Então, querido e amado irmão, Jesus esteve comigo ali os 6 dias. Teve gente que ficou mais, Marcelão ficou mais, acho que a Norina ficou mais. Deus esteve conosco lá, Norina, naquele hospital, e decidiu tirar a gente dali. E se não decidisse, eu também estaria feliz, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas a fofa ia ficar viúva já, tão nova, né? Glorificado, eu glorifico ao nome do Senhor, que decidiu me trazer de volta. Então, querido e amado irmão, o Jesus cheio de excelência, de glória e de majestade está conosco. Eu gosto muito de uma frase, é uma frase que eu escutei muito nessa igreja. Muito. Desde o dia que eu cheguei aqui, que eu ia lá no presidente, era o presidente, né? Eu ouvia muito da boca de muitos irmãos, e eu ainda escuto aqui aquela expressão: Deus é contigo, irmão. Jesus é contigo, Enoque, Sérgio, Norina, Márcia. Deus é contigo onde você estiver. Creia nisso. O Jesus glorioso está com você aonde quer que você andar. Ele prometeu e vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz.